Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, estou começando hoje mais uma série aqui no canal do YouTube. É o seguinte, depois aí do sucesso do motor a ar comprimido, ok? Fornecido pela Virtual Automação, eu estou começando aqui hoje uma série de um motor, só que dessa vez é um motor de combustão para aeromodelo. É um motor muito detalhado, cheio de informações, que foi fornecido gentilmente pelo meu amigo Danilo Nascimento, ok? Danilo, muito obrigado. Agradeço muito por você ter fornecido esses desenhos. Peço desculpa pela demora de ter feito esse vídeo. É a correria do dia a dia e é isso aí. Bom, então, primeira coisa, eu vou demonstrar como que vai ficar primeiro o motor. Por quê? Lá no vídeo do motor ar comprimido eu não havia mostrado o resultado final, ok? Nesse caso eu já tenho uma imagem da montagem desse meu sistema. Então fica um pouco mais fácil, ok? De vocês conseguirem enxergar esse item. Eu sei que tem alguns modelos fornecidos aí no mercado que são bem próximos desse item, ok? E eu vou começar com a seguinte peça. Hoje nós vamos modelar o dissipador de calor. Ele fica em cima do motor, na verdade, ok? Esse item a gente vai executar com um sistema de sketch, ok? Utilizar o comando revolve, que é revolução, e ali fazer alguns componentes de furo, fazer alguns rebaixos e assim por diante, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vou abrir aqui o Inventor, clicando aqui no nosso item New, ok? Ele vai trazer aquela cara de sempre. Só que como essa é a primeira aula, ok? Eu não vou nem abrir direto o Standard IPT em milímetros. Eu vou abrir um projeto novo. Por quê? Toda vez que eu começo um item, eu tenho que me preocupar na organização, nos links que esses arquivos vão ter. Depois, se tiver alguma modificação ou tiver que encontrar um arquivo. Então, o que que eu faço? Clico aqui nesse botão Projects, que ele vai abrir a janela de criação de um novo projeto. Então aqui o atual é o projeto Virtual Automação. Eu vou clicar no botão New, ok? Eu vou utilizar o Single, que na verdade eu não vou utilizar o Volt, porque como eu estou utilizando só na minha máquina, eu não vou utilizar em servidores, então não há necessidade. Clico no Next. Notem que ele trouxe aqui um Project Name, ok? Com uma pasta e um diretório onde vai ser salvo esse meu arquivo IPJ. Eu vou alterar aqui, ó, na verdade eu vou criar uma nova pasta. Já está aqui criada. Vou renomear motor aero, dou um OK. Ele já tem esse nome de arquivo dentro do meu motor aero. Eu preciso agora renomear o meu IPJ. Vou colocar aqui motor aero YT. Beleza? Ele já está criando o meu arquivo. Clico no Finish. Está lá. Pronto. Não preciso alterar também as relações de bibliotecas, até mesmo porque já está no padrão do Inventor. Eu vou clicar aqui em Done, que é para fechar, na verdade, né? Notem que quando eu volto para a janela de Create New File, ele traz aqui para mim o Project File com o antigo utilizado. Se eu clicar aqui agora para selecionar, o meu motor aero já está sendo aqui selecionado. Pronto. Agora eu vou selecionar a minha pasta métrica, ok? Utilizar o arquivo standard em milímetro e clicar no botão Create. Quando eu salvar esse arquivo, ele já vai direcionar, ele já vai estar dentro da pasta correta, sem nenhum problema. Bom, vamos voltar lá para o nosso arquivo 2D. Primeiro, essa peça é uma peça cilíndrica, ok? Onde ela tem um diâmetro externo de 27, o comprimento de 10,5 milímetros, onde existem aqui umas ranhuras, ok? E existem alguns rebaixos. Eu vou executar primeiramente o corpo do cilindro com as ranhuras, que tem o espaçamento de 1 milímetro, ok? E a profundidade ele considerou aqui, ó, 21 de diâmetro, uma marcação que fizeram no desenho, ok? Bom, vamos então para o meu processo do Inventor. Vou habilitar o meu Create 2D Sketch. Ok? Vou selecionar um plano de trabalho onde eu faça esse meu cilindro e eu vou começar executando o quê? Um eixo de referência. Como que eu faço isso? Notem que aqui no Format eu tenho aqui o meu item de Centerline. Dou um clique no Centerline
e vou executar exatamente no ponto de origem para a direita um eixo. Esse eixo, o comprimento não é tão importante, o que é importante é a orientação dele. Pronto, essa vai ser a referência do meu 00 em relação às peças, o meu eixo principal. Posso desabilitar o meu item de centerline e agora sim, vou executar um retângulo, ok? Com uma altura sem definição, um comprimento e aqui na parte inferior. Bom, voltamos aqui então, diâmetro externo 27, comprimento 10.5. Então vou voltar aqui. Então como que eu faço, pessoal? Normalmente eu venho aqui no Dimension, dou um clique e executo as cotas. Se vocês querem ficar um pouco mais ágeis em relação ao Inventor, digita a tecla D, ele já habilitou automaticamente o meu item de cota. Clico na linha, 10.5, é o que ele representou no desenho. O diâmetro eu pego dessa linha, que é a parte externa, até a linha de centro. Notem que ele traz exatamente como se fosse uma peça espelhada. A cota não aparece em cima da linha de centro, e sim do lado espelhado. Ele pediu lá 27. Então eu já tenho exatamente o corpo aqui desse meu dissipador, ok? Voltamos aqui para o desenho 2D. Bom, eu vou executar agora, pessoal, essas ranhuras, né, para ele dissipar o calor. Olhando o desenho, ele tem a altura máxima de 10.5, ok? Se eu fizer a subtração de 10.5 menos 1.4, sobrou 9.1, ok? Ele está passando que as dimensões das ranhuras têm 1 milímetro, então ele tem 1, 2, 3, 4 ranhuras. 9.1 menos 4, pessoal, dá 5.1. Então sobrou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 itens, ok? Com o material. E se eu for dividir igualmente, vai dar exatamente 1.275. Como esse desenho não me representou essa dimensão, eu vou utilizar exatamente a divisão, ok? Então, vou voltar aqui para o meu item de Inventor, ok? Vou desenhar aqui uma linha como se fosse um rebaixo, altura, rebaixo e altura. Legal. Então, a primeira distância daqui até aqui, ó, 1 ponto, ok? 275. A segunda distância seria 1 milímetro. E agora, o diâmetro desse item, ele marcou aqui, ó, diâmetro 21, ok? Volto aqui para o Inventor, olha só o que eu executo. Dessa linha até a linha de centro, exatamente 21, ok? Vou cortar essa para e eu vou executar agora exatamente um comando de array, que é como se fosse uma cópia múltipla para não ter que ficar desenhando essas ranhuras várias vezes. E como que eu faço isso, pessoal? Aqui em cima, dentro do meu item de partner, ele tem um retangular partner. Habilitei, ele traz uma janela de configuração e ele pergunta quem é a geometria a ser copiada. Eu vou selecionar as 3 linhas desses meus rebaixos, ok? A direção, eu vou selecionar aqui o meu eixo, que está exatamente no eixo X. Bom, ele tem 2 informações. O primeiro é a quantidade, seriam 4 rebaixos. E a distância seria a somatória de 1.275 mais 1. O que você pode fazer? Ou digita, ou você faz a fórmula. Por exemplo, clicando na cota D2 mais a cota de 1 milímetro, que é o D3. Automaticamente esse seu objeto já é representado em cima desse seu desenho. Posso digitar? Sim, é somatória, 2.275. Com essa fórmula, toda vez que você altera uma medida, o seu desenho acaba se corrigindo, ok? Bom, o que eu preciso executar agora é o corte exato dessa linha para poder remover o material. E esse item eu faço com o meu item de trim, ok? Quando eu habilito pelo teclado, só uma dica, só aperto X. Pronto, ele já vai executar o meu item de corte, o trim. Professor, esse último item aqui está com 1.4? Sim, está com 1.4, exatamente como no desenho 2D. Vou dar um ESC, não há necessidade dessa cota. E agora eu vou habilitar o comando Revolve. Como que eu faço isso? Finalizo o meu sketch. E dentro da aba 3D Model, Revolve. Só isso. R pelo teclado para quem quiser utilizar o atalho. Pronto. Ele veio com o meu item de janela de seleção rápida e automaticamente ele selecionou o esboço que eu desenhei. Simples assim, ok? Confirmo, não preciso fazer nenhuma alteração. Eu só preciso lembrar qual é o lado que tem 1.4 milímetros.
Pelo visto, é o meu lado esquerdo de tela. Se eu fazer a medição dessa face com essa face, ó, 1.4. Só isso que eu preciso, então, memorizar para não errar nos sentidos de rebaixo, ok? Bom, próximo passo que eu vou executar. Só vou trazer aqui as arestas, ok? E vamos lá no desenho 2D. Ele faz um furo passante com um diâmetro de 18 e depois ele faz um rebaixo com exatamente 20 milímetros com a altura de 1.5. Eu vou executar o comando por extrusão. Professor, tem um comando roll. Sim, eu sei, mas eu vou executar o roll nesses furos aqui de 2.5. O que eu vou executar? Comando sketch e seleciono uma superfície. Perfeito. Simplesmente faço um círculo com o diâmetro 18. Nada demais aqui. Finalizo o meu sketch e agora eu vou para o meu item de extrude, que é extrusão. O processo, na verdade, ele vai ser por cut, não join, não para somar material. Posso selecionar superfícies? Pode. Ao invés de colocar aqui a dimensão, eu coloco aqui, ó, Select Face, que ou seja, eu vou selecionar a face do stop. Por que eu faço pelo Select Face? Toda vez que essa peça aumenta o comprimento ou é alterada, esse cut, essa remoção de material, acompanha toda a peça. Então você não precisa ficar se preocupando com o cut, ele já vai corrigir sozinho. Finalizo. Pronto. Já tenho já o furo de 18. Eu vou executar agora mais um sketch, só que dessa vez na parte de 1.4 com o diâmetro de 20. Então, círculo 20, ok? Mesmo processo. Finalizo o sketch e aqui eu venho dentro do extrude. Seleciono somente a parte interna desse círculo, ok? Coloco aqui cut e a distância 1.5. Acabei de executar esse rebaixo, ok? Bom, para finalizar essa peça, falta agora os diâmetros aqui, né, os furos de 2.5. Eu vou utilizar um furo por role e depois eu vou utilizar o partner circular, ok? Que ele vai fazer todos os outros itens. Pessoal, quando eu trago aqui, ó, no meu 2D, eu tenho o diâmetro de 23, que é o centro em relação à peça principal. Então, o que eu faço? Eu vou colocar nessa vista superior, habilitar um sketch e vou executar um círculo, ok? Esse círculo necessariamente não precisa ser com linha de preenchimento, pode ser com uma linha de construção. Habilito aqui no meu item de formatos, habilito construção e faço o círculo. Clico no ponto, 23, Enter. Clico no comando Point e eu clico exatamente no cruzamento entre esse meu círculo de construção e o meu eixo Y. Notem que ele fica exatamente paralelo ao eixo Y com o cruzamento desse meu círculo. Finalizo o sketch, tenho o ponto marcado, habilito o comando Roll. Fácil, ele encontrou já o ponto e agora eu vou selecionar o método do furo e como que ele vai ser executado, qual é o diâmetro. No 2D, 2.5. Legal, então aqui, ó, diâmetro 2.5. Profundidade é passante, ou seja, ele vai cortar tudo que há nessa minha peça, ok? Não tem rebaixo, não tem rosca, não tem nada. Confirmo com ok. Voa lá, minha peça está furada, ok? É até legal ver aqui o furo passando entre as ranhuras, né? E ele também pega um pedaço aqui, né, da minha peça, né? Creio que seja isso mesmo. Pelo 2D, jogando as dimensões aqui, 23, ok? 2.5, eu acho que é isso mesmo. Se tiver alguma alteração que eu for executar durante o curso aqui do YouTube, eu passo para vocês nas próximas aulas, mas eu creio que está tudo conforme. Agora, dentro do meu item de partner, eu vou executar agora o circular, ok? O que ele pede simplesmente? Um feature que é um comando já executado. Eu vou habilitar o Roll, só que eu posso pegar pela árvore ou pelo meu modelo 3D, tanto faz. Ou selecionando aqui no 3D, ele fica vermelho, passando o mouse na árvore de construção também. Habilitei. E o único item que eu vou fazer agora é mudar o meu item de rotação, que é a referência de item de eixo. Eu vou pegar a superfície cilíndrica. Notem que aqui ele preencheu com 6 itens e um ângulo de 360. Posso colocar 4 itens, 3 itens, ok, 2 itens. Você vai preencher com a quantidade que você necessita. Nesse nosso projeto, são exatamente 6 furos.
volto no Inventor, preencho com 6 e confirmo clicando no OK. Se você alterar aqui o ângulo a 180, ele faz só na metade da peça, então é sempre importante manter o grau completo da minha peça. Finalizei, executei todos os furos e o dissipador de calor está finalizado, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Vamos fazer uma revisãozinha breve aqui. Primeiramente, executei o corpo desse meu dissipador com os rebaixos. Lembrando que eu fiz uma conta básica aqui só para encontrar as semelhanças entre os rebaixos. Na sequência, eu fiz o furo passante com o diâmetro de 18. Na sequência, eu fiz o rebaixo que ele tem na parte de 1.4. Executei somente um furo e com o comando partner eu executei o restante, os outros 6 furos, ok? Galera, é isso aí. Eu quero agradecer novamente ao Danilo Nascimento, muito obrigado por me fornecer esses desenhos, ok? Galera, deixe o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, clica aí embaixo no gostei. Se você quer baixar o arquivo desse vídeo, ou seja, essa peça, eu vou deixar o link aí na descrição. Tem um botão logo abaixo, mostrar mais. É só clicar nesse mostrar mais que todas as informações dos vídeos vão aparecer. Beleza? Compartilhe no Facebook, Google+, Twitter, nas redes sociais que vocês participam. Galera, eu vou encerrando a transmissão, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!